Nas aulas 10 e 11 do capítulo 3, nós estudamos a prescrição e a decadência. Vamos falar um pouco mais sobre a prescrição de um ponto de vista crítico. Nós vimos que a teoria de Agnello Filho não é adequada. Por quê? Porque o direito de ação é abstrato e nunca se extingue. O Código Civil de 2002, na tentativa de dar um conceito mais moderno, vincula a prescrição à pretensão. Assim, a prescrição seria a extinção pelo decurso do prazo legal da pretensão surgida da violação de um direito a uma prestação. A prescrição fica, portanto, desvinculada da ação, atingindo a pretensão, como nós já vimos. Segundo o artigo 189, violado o direito a uma prestação, nasce a pretensão, que se extingue pelo decurso do prazo prescricional. A pergunta que permanece é a seguinte: a resposta do Código Civil seria a mais adequada? A meu ver, não. O legislador de 2002 manteve-se, como de 1916, afiliado à teoria concretista da ação. Entendeu pretensão como um direito, um poder do credor oriundo da violação do seu direito. Bernhard Winscheid, figura principal da elaboração do Código Civil alemão, do BGB, no século XIX, foi o primeiro a definir a pretensão Anspruch. Segundo o parágrafo 194, 1 do BGB, a pretensão é o direito de exigir de outrem uma ação ou omissão. A palavra direito, contida no aludido dispositivo legal, atribuía-se o sentido de poder. Essa definição acabou sendo repetida maciçamente ao redor do mundo, apesar dos seus opositores, ficando consagrada no meio jurídico essa conotação de direito material ao termo direito e, consequentemente, à pretensão. Para se ter uma ideia irrefutável do caráter material que foi dado ao conceito de pretensão, diversos doutrinadores referiram-se a ela como sinônimo do próprio direito subjetivo. Então, afirmou-se que pretensão seria direito e direito seria poder. Por outro lado, e apesar dessa antiga tendência em conferir à pretensão a natureza jurídica de direito material, a corrente opositora, liderada por Carnelucci, emprestou um tom mais flexível ao termo, dessa vez de natureza processual, classificando como um ato jurídico, uma declaração de vontade no sentido de uma aspiração, a qual poderia ser fundada ou infundada. Inevitável concluir que, adotando-se a definição carneluciana, se a pretensão pode ser fundada ou infundada, ela não será um poder, no máximo um anseio do autor. Carnelucci criou seu conceito de pretensão como sendo a exigência da subordinação do interesse alheio ao próprio. Em todo processo, o objeto é a pretensão deduzida pelo autor, no caso o credor da prestação inadimplida perante o juiz. Evidentemente, o autor deseja a satisfação do seu crédito inadimplido. Essa pretensão, como aspiração ou desejo, vem acompanhada do pedido dirigido ao juiz para que condene o réu a cumprir a prestação. Evidentemente, o juiz pode concluir que a razão esteja com o réu. De todo modo, ele vai emitir uma decisão. É a essa decisão que tem direito tanto o autor quanto o réu, independentemente de quem tem a razão. Se a pretensão é um direito a uma decisão, mesmo que desfavorável. Nós temos, assim, duas definições de pretensão: a alemã e a italiana. Para a alemã, pretensão é o direito, poder de exigir o adimplemento da prestação violada. Para a italiana, é a aspiração a que o interesse do devedor, ou seja, do réu, se subordine ao interesse do credor, ou seja, do autor. Na definição alemã, o autor, ou seja, o credor, titular da pretensão, tem o poder concreto de exigir o adimplemento do seu crédito. Na versão italiana, o autor, ou seja, o credor, titular da pretensão, aspira a que o seu crédito seja eventualmente reconhecido
pelo judiciário e adimplido pelo réu, ou seja, pelo devedor. O artigo 189 do nosso Código Civil adotou, no meu modo de entender, claramente a definição alemã, fincando aqui também as raízes no século XIX, quando vê a lume o Código Civil alemão. Nessa época, como dito, ao direito processual não se outorgava a autonomia e a independência dos dias atuais. A teoria da ação, até então empregada no direito, era a concretista. Com a adesão à teoria abstracionista do direito de agir, tanto pela Constituição quanto pelo CPC, é razoável que os conceitos do direito civil sejam revistos. Tanto é assim que foi exatamente nessa tentativa de ajuste dos dois ramos do direito, o civil e o processual civil, que o novo Código absteve-se de se referir à prescrição da ação, passando a referir-se à prescrição da pretensão. Apesar disso, o que o Código expulsou pela porta, deixou entrar pela janela, ou seja, expulsou a ideia de prescrição como perda do direito de ação, mas introduziu a ideia de que a prescrição seja a extinção da pretensão, pretensão definida nos moldes do direito alemão oitocentista como o poder de submeter o devedor inadimplente. Nos dizeres de Barbosa Moreira, na parte inicial do artigo 189, disse que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão. No rigor da lógica, não é exato supor que a violação efetiva do direito a uma prestação constitua pressuposto necessário do nascimento da pretensão. Se essa consistisse na exigência de que alguém realize a prestação, duas hipóteses, na verdade, são concebíveis. Uma é a de que aquele que exige realmente faça jus à prestação, mas há uma outra, a de que se esteja exigindo sem razão, ou porque o direito inexista, ou porque não haja sofrido violação, ou ainda porque a prestação, por tal ou qual motivo, não seja exigível. Afinal de contas, há pretensões fundadas e pretensões infundadas. E continua Barbosa Moreira. Caso se configure realmente a prescrição alegada pelo réu, o órgão judicial julgará improcedente o pedido. Mas não porque o autor já nada pretenda, e sim porque o réu, ao alegar a prescrição, tolheu eficácia à pretensão manifestada. Se a pretensão, na verdade, se houvesse extinguido, jamais seria razoável, omisso que permanecesse o réu, a desconsideração desse fato pelo juiz com a eventual emissão de sentença favorável ao autor. Essas são as palavras do nosso jurista Barbosa Moreira. Para o Código Civil, adepto da teoria concretista alemã, só mereceria o nome de pretensão aquela pretensão fundada, aquela que se baseasse num genuíno poder de exigir. Resumindo, tanto o Código de Processo de 73 quanto o de 2015, bem como a Constituição de 88, adotaram a vertente italiana de pretensão. O Código Civil, na contramão, ateve-se à antiga corrente alemã. Bem, mas a dúvida permanece. Se a prescrição não é a perda do direito de ação, tampouco a extinção da pretensão, em que consistiria? A resposta, para mim, parece óbvia. É a extinção da responsabilidade. Com o decurso do prazo, o devedor passa a não mais responder pela dívida, passa a não mais responder pelo inadimplemento do direito do credor à prestação. Assim, se o devedor for acionado, poderá, se quiser, valer-se da prescrição, ou seja, da extinção da sua responsabilidade, para se defender, não adimplindo, assim, o direito do credor. Para nós, deve-se mudar a perspectiva pela qual é vista a prescrição, passando-se a enfocá-la sob a ótica do réu, ou seja, do devedor, não do autor, isto é, do credor, como faz o Código Civil. Afinal, a prescrição é um instrumento a ser utilizado pelo réu, não pelo autor. O raciocínio é bastante simples
e parte da ideia já explanada de que só se pode falar em prescrição diante do inadimplemento de um direito a uma prestação. Essa ideia, aliás, é esposada pelo Código Civil, que menciona a violação do direito no artigo 189. Ora, não nos esqueçamos da lição ainda válida de Anielo Amorim Filho, de que só os direitos a uma prestação podem ser violados. Como? Pelo inadimplemento da prestação. Para entendermos melhor como a prescrição tem a ver com o inadimplemento do direito a uma prestação, é necessário nós analisarmos a teoria dualista das obrigações desenvolvida na Alemanha por um jurista chamado Brintz. As obrigações são constituídas por dois elementos. A, o débito, que é o dever jurídico que um dos sujeitos, qual seja o devedor de uma relação creditícia ou real, tem de realizar uma prestação em decorrência de uma obrigação. E B, a responsabilidade, imputação ao sujeito passivo da obrigação, devedor, de cumprir efetivamente a prestação ou responder pelo descumprimento da obrigação com a garantia constituída por seu patrimônio. Os dois elementos surgem em momentos distintos. O débito origina-se com a formação da obrigação, ao passo que a responsabilidade se origina posteriormente e só na hipótese de seu descumprimento, razão pela qual se entende que a responsabilidade seja eventual e não necessária na obrigação. Continuando, diz que a responsabilidade surge com o inadimplemento da obrigação, fato que concede ao credor o poder de exigir o seu crédito, isto é, a pretensão. Parte-se do princípio de que as obrigações se cumprem espontaneamente, por força de um imperativo ético. O credor tem, na relação creditícia, a expectativa de obter do devedor a prestação. Se o devedor não a realiza, surge para o credor o poder de lhe agredir o patrimônio. Quando isso ocorre, desfaz-se a relação de puro débito e tem lugar a relação de responsabilidade. O patrimônio do devedor cumpre a função de garantia. Na realidade processual, o credor pode exigir o recebimento do seu crédito, mesmo que esse crédito não exista, mesmo que seja infundado, e que, nesse caso, terá um provimento negativo do Estado juiz. Mesmo assim, o autor, ou seja, o credor, terá exercido o seu direito autônomo, abstrato e independente de ação, manifestando a sua pretensão, também essa autônoma e independente. A pretensão pode ser fundada ou infundada como vício. Por mais que tentemos adotar a definição germânica da pretensão, vendo-a como um direito ou poder do credor, a lei processual a desqualifica, pois somente permite existir tal como é posta se o provimento jurisdicional for favorável ao credor. Vale aqui perguntar que poder ou direito material o credor exerce quando o Estado juiz julga o seu pedido improcedente? Nenhum. Mas, por outro lado, terá exercido, sem sombra de dúvida, o seu direito de ação, que não é material, mas processual. Dessa maneira, afirma-se mais uma vez, em face da atual teoria processual do direito abstrato de agir, que permite ao credor ajuizar a ação, mesmo quando houver apenas um suposto direito subjetivo, a definição germânica de pretensão cai por terra, pois pressupõe erroneamente a existência e a procedência do direito material afirmado. Há razões de peso para afirmarmos que a responsabilidade seja o elemento adequado para ser extinta pela prescrição. O réu, e não o autor, terá de fato o poder de valer-se da prescrição, deixando de cumprir a sua obrigação, pois prescrição é matéria de defesa. E neste caso, pode-se mesmo falar em poder, pois poderá ele inclusive optar por renunciar à alegação da prescrição e pagar ao credor. É o teor do artigo 191 do Código Civil, que diz literalmente: a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consuma. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado
incompatíveis com a prescrição. Na verdade, rigorosamente, renuncia-se não à prescrição, mas ao direito de alegá-la em seu favor. A prescrição, ou seja, a extinção da responsabilidade, não é passível de renúncia. Transcorrido o prazo prescricional, a responsabilidade se extingue inexoravelmente. O que o devedor, ou seja, o que o réu pode fazer é não alegar esse fato em sua defesa. Vê-se, portanto, que quem tem algum poder sobre a prescrição é o devedor, não o credor. Somente ao devedor é dado arguí-la e somente o devedor pode renunciar a alegá-la, cumprindo a obrigação espontaneamente. Ao credor pertence apenas um anseio, ou seja, uma pretensão e um direito autônomo, abstrato e independente, que é o direito de acionar o devedor, mesmo que o juiz venha a julgar improcedente o pedido. É por isso que afirmamos que a atual conceituação dada à pretensão é inadequada. Ela desconsidera a possibilidade de o juiz julgar o pedido improcedente. Se a responsabilidade vista pela ótica do devedor, isto é, do réu, consiste na submissão patrimonial ao credor, vista pela ótica do credor, isto é, do autor, consiste no poder ou no direito de exigir a prestação. Qualquer que seja o enfoque, é a responsabilidade que se extingue pela prescrição. E extingue-se independentemente de qualquer ato, seja do devedor, seja do credor. Transcorrido o prazo, extingue-se a responsabilidade. Mas e se o devedor quiser pagar? O pagamento não seria válido? E se o devedor, enquanto réu, deixar de alegar a prescrição a seu favor, não poderia ser condenado a pagar? Nestes casos, a responsabilidade não estaria íntegra? Definitivamente não. O que está íntegro é o débito, é o direito do credor à prestação. Este não se extingue jamais. Por isso, o pagamento de dívida prescrita é válido. Por isso, o réu pode não suscitar a prescrição e, eventualmente, ser forçado a pagar. Não porque a responsabilidade não tenha sido extinta, mas porque o débito, o direito do credor à prestação, não o foi. E a pretensão? Bem, a pretensão tampouco se extingue pela prescrição. Mesmo que o réu alegue a prescrição e que o juiz, por isso, rejeite o pedido, mesmo assim, a pretensão continua íntegra. Tanto é assim que, se o credor desejar intentar a mesma ação novamente, poderá e terá direito a um provimento jurisdicional, ainda que previsivelmente desfavorável. Entenda-se de uma vez por todas que, em nosso sistema processual, a pretensão é uma aspiração do autor a que o direito do réu se subordine ao seu próprio direito. É apenas uma aspiração, não uma certeza, um poder, tampouco um direito. A pretensão, conceito de direito processual, jamais se perde. A pretensão do autor persistirá, cabendo ao devedor a escolha de adimplir ou não a obrigação. É ao devedor que a prescrição beneficia. Nada mais do que um meio de defesa do devedor que poderá, inclusive, a ela renunciar, pagando espontaneamente. O pagamento realizado, nesse caso, é válido, porque o direito a uma prestação é eterno, o débito nunca se extingue. A pretensão não é um poder ou um direito que se possa perder, é uma aspiração, como dizia Carnelucci. Aspirações não morrem, pelo menos não em nossa processualística. Mas e a responsabilidade? Esta já foi extinta há muito tempo pela prescrição. O que o réu faz é meramente opor uma exceção, alegando exatamente a extinção da responsabilidade. E se não o fizer? E se vier a ser obrigado a pagar? Se não o fizer e vier a ser obrigado a pagar, é porque o débito ainda existe, não a responsabilidade. E uma vez que a alegação da prescrição é algo a que se possa renunciar, o pagamento será feito e será válido. Lembremos aqui mais uma vez que devemos evitar esse engano comum. Não é à prescrição que se pode renunciar, mas ao direito de invocá-la. Concluindo, a prescrição atinge a responsabilidade. Com o decurso do prazo, o devedor passa a não mais responder pela dívida.
passa a não mais responder pelo inadimplemento do direito do credor à prestação. Assim, se o devedor for acionado, poderá, se quiser, valer-se da prescrição para se defender, não adimplindo, pois, o direito do credor. Ora, a responsabilidade, na ótica do devedor, consiste em ele responder pelo inadimplemento, sujeitando-se patrimonialmente ao credor, que poderá intentar a ação condenatória para exigir o seu direito violado. Vista pela ótica do credor, a responsabilidade consiste no direito de sujeitar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida. São conceitos de direito material. A pretensão, por outro lado, é processual, jamais se perde. Não é o direito do credor à prestação, mas o direito de exigir que o devedor seja condenado a realizar a prestação. Uma aspiração. O direito a uma prestação é eterno, não se extingue. O que se extingue pela prescrição é a responsabilidade, poder, direito pela ótica do credor ou submissão patrimonial pela ótica do devedor. A prescrição poderia, grosso modo, ser identificada com a faculdade do réu, ou seja, do devedor, de se opor à concretização da pretensão do autor, isto é, do credor. Por outro lado, mesmo que a pretensão seja considerada um instituto de direito material, ainda assim não é ela que a prescrição extingue. Tanto é verdade que se a dívida prescrita for paga espontaneamente pelo devedor, o pagamento será válido e não poderá ser repetido, ou seja, pedido de volta. A pretensão, modernamente, mesmo que entendida como instituto de direito material, tem a ver com o débito, que não é afetado diretamente pela prescrição. Sintetizando, nós podemos definir prescrição como a extinção pelo decurso do prazo da responsabilidade decorrente do inadimplemento de um direito a uma prestação, surgindo para o devedor a faculdade de opor uma exceção à pretensão do credor. É isso aí.